Boa noite, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Que alegria poder chegar na sua casa nessa noite de terça-feira, nesse mês vocacional de agosto que estamos vivendo, numa semana tão importante para cada um de nós, Semana Nacional da Família, onde nós meditamos, refletimos, rezamos por essa vocação tão especial, família, que nasceu no coração de Deus. E eu tenho a alegria de hoje, nessa noite, receber irmãos muito queridos aqui e receber você também que está chegando. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda. Eu quero desejar uma boa noite para você, que você coloque para a gente aí de qual grupo de oração você está nos assistindo, qual o nome do seu grupo de oração, o nome da sua diocese. Quero pedir para você ir compartilhando já essa live, curtindo, deixa seu comentário aqui para gente, para nós já entrarmos nesse clima de família. Onde tem família, a gente sabe, tem alegria. Onde tem família, existe ali vida, esperança. E essa vocação tão importante que nós precisamos cada vez mais valorizar, entender a sua real graça, o seu real valor e lutarmos pelas nossas famílias, rezarmos por elas. Por isso que você está aqui hoje. Quero convidar você a juntar o pessoal aí da sua família, da sua casa, participar com você desse nosso momento e também compartilhar com quem está longe, para juntos estarmos em oração, em formação, vivendo esse momento de partilha. Como vocês sabem, toda semana nós temos convidados especiais e hoje eu estou aqui com o Marcelo e a Diva e também com o José Carlos e a Carmena. Sejam bem-vindos! Oi, boa noite. Boa noite! Boa noite. Boa noite. E essa, gente, é uma live especial. Pela primeira vez, nós temos aqui 5 pessoas juntas. Ó, é inédito isso, né? Mas família é assim, família é muita gente, né? É uma santa aglomeração, a gente pode dizer assim, nesse tempo também é difícil aglomerar, mas família é uma santa aglomeração. Então, eu quero já deixar por conta de vocês esse momento para a gente iniciar louvando a Deus, rezando, fazendo da melhor forma que a gente carismático faz e conduzindo esse momento tão fecundo sobre a vocação de ser família. Antes disso, quero acolher a Rosalie, a Elaine e cada irmão e cada irmã que está aqui conosco. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Boa noite, né? Nós vamos deixar o casal se apresentar primeiro, o Marcelo e a Diva, né? Eu quero que vocês agora possam se apresentar, né? Porque nós já somos um pouco mais conhecidos, né? E vamos dar essa oportunidade para vocês começarem se apresentando. Então, me chamo Marcelo, Marcelo da Diva. E eu me chamo Diva, Diva do Marcelo. Então, a gente da onde vocês são? Nós somos da Arquidiocese do Rio, Vicariato Urbano. O Marcelo é do Grupo de Oração Jesus Misericórdia. Sagrada Família. O meu grupo de oração é Jesus Misericordioso. Mas como a gente ainda está passando aí essa transição de bairro, continuamos cada um no seu grupo de oração e depois a gente resolve o que faz. Nós já somos mais fáceis, né? Nós já somos do mesmo grupo de oração, somos aqui da Diocese de Nova Iguaçu, e nós, por esse tempo, estamos à frente do Ministério para Famílias. Eu sou José Carlos. Eu sou Carmena, né? Nós temos 3 filhos, uma filha com 32 anos, um filho com 29 e uma filha com 23. E nós, brevemente, vamos nos tornar avô duplamente, né? Também. Se Deus quiser. Né? Vamos ter 2 netos, não sabemos ainda se será menino ou menina. Sábado agora vamos saber. Estamos aguardando. Estão na ansiedade, né? O nosso grupo de oração é o grupo de oração Anunciando a Paz, né? Aqui na cidade de Queimados, aqui na Baixada Fluminense. Então, nesse momento, né, nós vamos começar a nossa partilha, a nossa conversa sobre a vocação de ser família, e nós vamos começar colocando as nossas famílias diante de Deus, né?
Eu convido as pessoas que estão participando aí conosco, que já estão entrando, que possam, nesse momento, já fechar os seus olhos e ir apresentando a sua casa, e apresentando a sua família diante do Senhor. Ó meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos nos render a Ti, Senhor, abrir os nossos corações, Senhor Jesus, para que Tu possa entrar, Senhor, nas nossas vidas, abrir as portas, Senhor Jesus, da nossa casa, para que Tu possa entrar nas nossas casas, nas nossas famílias, fazendo, Senhor Jesus, a Tua morada. Não só, Senhor Jesus, nessa semana, porque é a semana, né, nacional para as famílias, mas porque, Senhor Jesus, a nossa casa é a tua casa, Senhor, a nossa família é alicerçada, Senhor Jesus, em ti. Ó Pai querido, que neste momento, Senhor Jesus, tu possa ir adentrando, Senhor, a nossa casa, tomando as nossas vidas, o nosso coração, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, Senhor. Ó Pai querido, vai entrando, Senhor Jesus, e com o teu Espírito Santo, Senhor, fazemos-nos transbordar da tua graça, porque o teu Espírito Santo é que nos fortalece, o teu Espírito Santo é que nos coloca nesse propósito, na firmeza de caminhar cada vez mais contigo. Abrimos a porta do nosso coração a ti, abrimos a porta da nossa casa a ti. Vem, Senhor, vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nos rendemos à tua graça e queremos colocar também tudo aquilo que nós vamos partilhar agora nesse momento, né? O casal Marcelo e Diva, né, que estão prestes ao matrimônio, né? E nós que já estamos caminhando há 34 anos no matrimônio, que o Senhor possa ir tocando cada coração, tocando também tudo aquilo que nós vamos colocar aqui e nos lembrando verdadeiramente daquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça, pela manifestação do teu amor através desse chamado. Glórias a ti, Senhor. Glórias Amém. a ti, Senhor Jesus. Amém. Então, com esta alegria, né, estamos aqui partilhando com o Marcelo e com a Diva, né, que breve serão uma só carne, não é isso? Vamos estar lá diante, né, do altar, diante da comunidade, não é isso? Realizando esse sonho que é deles, mas também é um sonho que é de Deus, né? Deus quer constituir famílias, e famílias novas também, né? E vem aí uma nova família debaixo da graça de Deus, né? Então, esse testemunho de vocês, nós já temos aqui 34 anos de casado, temos esses filhos, 3 de namoro, então tem esse tempo todo, né? E vocês têm um tempo aí já, agora resolveram, né, colocar essa união aí diante da graça de Deus, né? E isso é muito importante nessa Semana da Família, a gente está falando, partilhando e testemunhando essa decisão de vocês, não é isso? É verdade. A gente, com a graça de Deus, está caminhando para a nossa reta final de noivado. A gente vai casar esse mês, mesmo com essa situação da pandemia, a gente modificou os nossos planos, não exatamente nossos planos, mas a gente modificou o jeito a execução dele. Isso, a execução dele. E o Senhor colocou as pessoas certas no tempo certo, para que a gente pudesse desfrutar dessa graça do sacramento com a nossa família, com aqueles que são mais próximos e também aqueles que no dia 22 precisam estar lá, porque Deus tem um plano para eles, não é só o sacramento para a gente, né? Que a gente fala isso desde o início da nossa preparação, a gente nunca quis que fosse algo somente nosso, mas que o nosso casamento pudesse ser uma oportunidade de outras pessoas também chegarem a Deus assim como nós chegamos. E a gente se conheceu ainda muito novo, né? Quer dizer, a gente também não tem muitos anos de estrada, né? Vamos dizer assim.
A gente hoje tem 22 anos, os dois, e nos conhecemos quando nós tínhamos 15. E não tem como falar da nossa história sem falar necessariamente da manifestação do amor de Deus por nós. O tempo que a gente se conheceu, namorou, noivou e agora estamos prestes a casar, foi um tempo de muita graça, muita dificuldade, mas de muita graça. Assim, a gente tem visto o rosto, a face misericordiosa do Senhor em cada dia, ao longo de todo esse tempo junto. E é curioso porque a gente, nesse momento de preparação, a gente olha para trás e vê que não faria sentido estarmos juntos se não fosse por meio da graça de Deus. E eu acho que esse ardor, né, que a gente quer partilhar aqui, né, amor? Isso mesmo. Tá bom. O Marcelo é muito de falar, né? Vocês estão percebendo. Ele é o que fala mais da relação. Marcelo? É isso mesmo, gente. É tudo isso que ela falou. É tudo isso, né? Tudo isso. E com a força do Espírito Santo, chegamos a essa reta final, né? Assim, reta final para o início. Faltam 10 dias, né? 10 dias. 10 dias. Então, veja bem como é que Deus está abençoando. Pelas minhas contas aqui, se eu não errei, né? Nessa soma de tempo de vocês, da união de vocês, da relação de vocês, são 7 anos, é isso, Diva? Isso. São 7 anos. 7 anos, né? Você sabe que 7 é o número da perfeição, né? Olha bem como é que Deus está trabalhando. 7 é o número da perfeição, indivisível, né? Então, não há como dividir certinho. O nosso Deus quer que as nossas famílias sejam sempre unidas, que elas não se dividam, que elas sejam sólidas na sua presença, né? E aqui o primo colocou aqui, ó, RCC Rio de Janeiro, está escrito assim, um só coração. Não é essa programação que toda a RCC Rio de Janeiro está fazendo? E é exatamente o que vocês estão indo buscar, estão indo consolidar, né? Ser um só coração a partir do casamento de vocês, ser uma só carne, um só coração. Então, a gente vai percebendo já a ação de Deus, né? 7 anos de namoro, um só coração. Olha como é que Deus está falando forte para vocês, né? Como Deus está falando também para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? E a gente quer, a partir desse momento, refletir a palavra de Deus, né? E queria que você, que está aí nos assistindo também, fosse lá, né, nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, no versículo 1 e o versículo 2, né? A Diva mesmo pode ler, ou o Marcelo pode ler para a gente, por favor, e depois nós vamos partilhar um pouquinho, né? Esses 2 versículos aí do capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos. Por favor. Você quer ler? Posso. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Que interessante. Rica essa palavra, né? Ela é muito rica para nós nesse tempo, né? Em que a gente está falando exatamente de família nessa semana, né? Ali tinha um homem que era o quê? Temente a Deus, né? Rico, né? Mas era um homem temente a Deus. E a gente vê nesse tempo as nossas famílias não ser tão temente a Deus, né? Não ser tão temente ao direcionamento que Deus deixou para cada um de nós enquanto família. Mas a gente vai partilhar, e como caiu no seu coração aí, Marcelo, Dívida e a Carmena, esses 2 versículos aí do livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 1 e 2. O que isso nos fala nesse tempo que a gente está falando de família? É curioso eu pelo menos, lendo essa passagem, a primeira vez que eu li, né, quando vocês mandaram para a gente anteriormente, para a gente se preparar para essa live, o que mais me chamou a atenção dessa passagem é do versículo 2, quando o texto classifica, adjetiva, né? Quem era esse centurião? Era um homem piedoso e temente a Deus. E aí me remete justamente ao Marcelo de 7 anos atrás,
que eu conheci lá atrás e que eu vejo como uma forma de testemunhar como Deus ele é misericordioso. Eu entendo que existem muitas dificuldades para a gente hoje engatar numa família, porque o conceito de família ele foi modificado. É um conceito que, por um lado, a gente consegue abraçar e acolher melhor as pessoas, mas, por outro, segrega muitos. Segrega, inclusive, aqueles que têm o desejo de ter uma família, mas que, por conta da sociedade, por conta de tudo isso que colocam na frente, acabam desistindo. E eu tinha essa visão. Apesar de nascer numa família de pais casados, eles vão completar esse ano 25 anos de casado, 26 anos de casado. Apesar de vir de uma família de pais juntos, somos 4 irmãos, né? Uma família que sempre teve aquilo como normal, como comum, eu vivi muita realidade da busca profissional. Desde muito nova, eu sempre quis procurar aquilo que fosse melhor para a minha profissão. Então, casar nunca passou na minha cabeça. Vestir um vestido de noiva? Como assim? E desde o início eu sempre fui da igreja. Mas ainda não tinha entendido qual era a minha verdadeira vocação. E com 15 anos, aliás, com 14 anos, um pouco antes da Jornada Mundial da Juventude, eu já estava na igreja desde o início, mas foi o tempo que eu conheci a Renovação Carismática. E num retiro, eu lembro até hoje, um retiro chamado Jovens Mais de Deus, e o grupo de oração Jesus Misericordioso, que é o que eu pertenço hoje em dia, eles que promoveram esse retiro. Ali eu percebi o que eu deveria ser. Ali eu percebi qual era de fato a minha fé, qual era de fato a minha crença. Ali eu vi quem era o Cristo vivo, né? Antes eu só ouvia falar, mas naquele momento eu pude sentir verdadeiramente quem era aquele Cristo vivo. E a partir daí as coisas modificaram. É claro que de uma hora para outra eu não pensei, legal, agora eu quero me casar, eu quero construir família, eu quero ter filhos. Não pensei isso, não. A partir daquele momento, o Senhor começou a lapidar o meu coração. E quando eu conheci o Marcelo, eu ainda tinha aquele coração muito fechado para a construção de família. Não concebia essa ideia. E aí eu falo novamente, pode ser até um pouco repetitivo, mas não tem como não falar da misericórdia de Deus. Eu sempre fui muito bruta, muito direto ao ponto e tal, e Deus usou de uma pessoa completamente diferente de mim, né, manso, piedoso, para ajudar a lapidar esse coração para ser mais para Ele, e não para mim mesma, né, mas ser mais para Deus. E aí, quando falava aqui desse centurião, eu lembro daquele Marcelo não como o homem que eu vou me casar daqui a alguns dias, mas do canal da graça que ele foi e continua sendo para mim, para mostrar esse Deus que é piedade, esse Deus que é amor, que é misericórdia. E se você que está nos assistindo agora tiver isso no seu coração, essa dificuldade de entender os sinais de Deus, Deus se manifesta em coisas pequenas. Então, ali eu percebi que a minha vocação poderia ser a familiar, porque a visão da figura masculina, que até então era um pouco desvirtuada na minha cabeça, começou a ser reconstruída. Deus ajudou a reconstruir. E esse foi o ponto que mais me chamou nessa passagem, da forma como Deus usou de uma figura masculina para reconstruir essa visão que eu tinha para com a família. E eu acredito que vocês têm alguns outros testemunhos a partir disso, né? Porque o conceito de família tem sido muito desvirtuado, não é mesmo, gente? E, na verdade, quando fala desse temor, né, a gente vive um momento, como a Diva falou, que não é favorável, né, a construção, vamos dizer assim, que não seja favorável por conta de tudo o que se passa na sociedade, né, como se pensa, como se fala, como se constitui agora uma família. E nós temos um modelo de família, né, como cristãos, nós temos um modelo de família, a gente realmente resgatar esses valores outrora perdidos. Então, eu vejo assim, no Marcelo e na Diva, né, toda essa presença misericordiosa de Deus, realmente, como ela ressalta em falar, né, como ela vem falando, e eu vejo
também é um desafio, ao mesmo tempo, porque vai ao contrário de tudo aquilo que é falado, que é divulgado, que a gente precisa realmente. E outra coisa, né, é aquela fala do encontro, né? Foi no encontro de jovens, ela tinha 15 anos, eles tinham 15 anos, né? Foi um encontro de jovens, foi um caminhar, um amadurecimento, né? Então, esse chamado, ele foi amadurecendo, até que se percebeu realmente que era um encontro, que era realmente um chamado, que era realmente uma vocação, né? Mas ele começou lá no temor, né? Começou nesse temor a Deus. Então, Diva, a gente pode perceber que o Marcelo foi exatamente esse Cornélio, né, que apareceu aí na sua vida, não é isso? Não é isso? É verdade. Você pode chamar ele Marcelo Cornélio de Deus, Marcelo Cornélio de Deus, não é isso? Porque ele fala assim, ó, ele era religioso, ele e todos de sua casa eram temente a Deus. Então, a gente aqui em casa, quando a gente começou a construir a nossa família, nós tivemos a nossa primeira filha, nós já caminhávamos muito, então nós íamos para tudo quanto era retiro. Íamos para o Rio de Janeiro, íamos para vários lugares. Íamos muito lá para o Rio de Janeiro, Maracanãzinho. Então nós levávamos a nossa filha pequenininha e já botava ela na arquibancada ali do Maracanãzinho, né, Rio de Água Viva, e ela ficava ali, as pessoas tomavam conta dela, a gente tomava, eu trabalhava na liturgia do encontro, ficava lá embaixo, de vez em quando ia lá em cima, mas ela dormindo ali. Então, a gente já foi envolvendo os nossos filhos, também envolvendo toda a família, nisso que a palavra fala, entendeu? Era religioso, ele e todos de sua casa, e eram temente a Deus. Então, a gente, quando vai começar a construir a nossa família, a gente tem sempre que colocar a nossa família e tudo aquilo que vai se somando na presença de Deus, ser temente a Deus, né? Então, foi o que nós fomos ver o segundo filho, a gente fez a mesma coisa, levava ele para tudo quanto era lugar, depois veio o terceiro filho, a gente também foi levando para tudo quanto é lugar. Então, eles foram criados, entendendo? Com esse temor, com esse semear de Deus no coração deles. Então, quando essa palavra fala que Cornélio, ele, toda a sua casa, era temente a Deus. Então, quando você que vai construir a sua família, e você que está nos vendo agora, que tem a sua família construída e não está diante da graça de Deus, é necessário que essa semana, que a gente está refletindo a Semana da Família, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela vai de encontro a essa passagem, não é isso, Diva e Marcelo? Vai dizer para a gente que a gente tem que colocar a nossa família diante de Deus, ser temente a Deus, deixar que Deus dirija as nossas famílias. Diva e Marcelo, e você que está nos ouvindo, eu costumo dizer muito, tem uma passagem que não é para você procurar agora, porque ela é muito conhecida, eu sempre falo muito dela, que é a passagem de Noé, não é isso, Diva e Marcelo? Lá na hora da Arca de Noé, na passagem de Noé, a gente vai ver o quê? Qual é a ordem de Deus para Noé? Noé, constrói a arca. Aí Noé vai construir a arca. Depois de construir a arca, quando está vindo o dilúvio, Deus dá uma ordem para Noé. E qual é a ordem que ele deu para Noé? Noé, entra na arca e coloca toda a tua família. Então, nós, olhando para essa figura de Noé, também somos chamados a colocar a nossa família na arca de Deus. E também está sobre a ordem de Deus. Ele deu uma ordem para Noé. Constrói a arca. Ele sabia do dilúvio. Ele sabia que viria o dilúvio. Então, quando a gente sabe que constrói uma família, vem contra nós várias dificuldades, várias tempestades. Não é só flor construir uma família. Tem várias barreiras a percorrer, a ultrapassar. Aí a gente vai percebendo que Noé, na construção da arca, ele deve ter tido muitas dificuldades, muitas situações contrárias, mas ele estava sobre a ordem de Deus. Constrói a arca. Hoje, nós e você, Marcelo e Diva, também estão sobre uma ordem de Deus. Constrói essa família sobre a minha ordem, sobre a minha graça. E lá, quando você for para o altar, ele vai dizer para você, agora entra na arca. Você vai entrar numa casa
Marcelo vai estar numa casa e vocês vão estar dentro da arca de vocês. A arca que o Senhor tocou no coração de vocês 7 anos atrás. O Senhor já estava tocando que vocês dois iam construir uma arca, iam ficar dentro dessa arca. E essa arca, ela é do agrado de Deus. Então, é importante fazer essa reflexão, né? Que além de estar sobre a ordem de Deus, sobre a graça de Deus, que vai construir uma arca. E nessa arca, a arca enfrentou o dilúvio. Mas Noé depois saiu com toda a sua família. Por quê? Porque Deus disse assim, eu encontrei em Noé um homem justo. Não foi que a palavra não fala isso? Então, veja bem, a nossa família, ela tem que estar sob o olhar de Deus. E quando Deus olha para a nossa família, ele tem que ver naquela família o quê? A presença dele. Então, é o chamado ao matrimônio, essa vocação, né, que o Senhor nos chama, nesse chamamento que ele faz para a gente, ele é interessantíssimo. Ele chama o homem e a mulher, ele chama o casal. O casal é chamado por Deus a fazer o quê? A edificar uma nova família. E é o que vocês vão fazer. A edificar uma nova família na presença de quem? Temente a quem? A Deus. A Deus. Então, nós, com 34, né? Tá certo? 34 anos de casado, olha quanta tempestade veio, filhos que ficaram doentes, que tivemos problemas na escola, no dia a dia, estava situações financeiras, vieram tudo. Mas aquela arca, a arca que nós construímos, pela ordem de Deus, ela estava no querer de Deus, ela estava dentro disso que essa passagem nos diz, né? Nessa conversão de Cornélio, havia um chamado de Deus para ele. Então, há uma vocação de Deus para nós. Qual é a principal vocação de Deus para nós? Sermos dele. Então, colocar a nossa família também para ele. Assim como ele chamou, né, Cornélio, ele nos chamou, Zé Carlos e Carmena, Marcelo e Diva, também para uma missão, né? Para essa vocação matrimonial. Ele nos fez um chamado. Agora, uma coisa interessante, né, que a Diva falou, da diferença, que vocês são diferentes, né? A Diva é muito diferente do Marcelo. E aqui também não é assim, né? Nós somos muito diferentes. Muito mesmo. Muito diferentes, né? Eu sou bem devagar, o Zé Carlos é agitado, né? Eu sou reservada, o Zé Carlos já é extrovertido. E essa diferença é que nos completa. Essa diferença nos completa. Então, na verdade, as pessoas, às vezes, ficam procurando os iguais, né? Os iguais, aquele que parece comigo, aquele que age como eu, e fica procurando os iguais. E o Senhor nos deu pessoas diferentes. E eu digo para você que foi o Senhor que constituiu o Zé Carlos para mim com toda a certeza da minha vida, né? Por quê? O que acontece? Há 3 anos, nós nos conhecemos num retiro, né, de carnaval, lá em Santa Isabel. Onde? No Rio de Janeiro. Lá em Santa Marechal, a gente se conheceu num retiro de carnaval, né? Buscando a Deus. E eu já tinha perguntado ao Senhor porque eu queria um homem de Deus, né? Tinha colocado esse projeto nas mãos de Deus para a minha vida, né? E o Zé Carlos, o Senhor me deu o Zé Carlos, né? Nós tivemos um encontro, aqueles empurrões dos jovens, né? Aquela coisa toda. Tinha cabelo nessa época. E aí, né, o Senhor nos constituiu família. Uma outra coisa é que o chamado a essa vocação não é assim como a Diva falou também. Não é um estalo assim, eu quero casar, ter filhos, constituir família. Né? É uma construção, é um caminhar. Por isso o namoro, né? Por isso a importância do namoro.
Porque é no namoro que você vai ver realmente se você foi chamado a essa vocação matrimonial, né? De que você não é simplesmente como a gente ouve por aí, casou, se não der certo, separa, né? Isso não é um casamento que somente é na lei humana, né? É o sobrenatural de Deus. O matrimônio é o sobrenatural de Deus, né? Nós estamos aí dentro dessa graça. Nós estamos dentro dessa graça e recebendo essa graça em nós a cada dia, amadurecendo, aprendendo com o outro, aprendendo a ceder, aprendendo a perdoar. Isso é sobrenatural na nossa convivência. Né? Isso é viver realmente esse sobrenatural de Deus, né? É ser fiel, é na fecundidade, né? É na indissolubilidade, né? Que fala que o casamento é indissolúvel. Né? Aí muitas pessoas ficam perguntando, mas como assim? Como assim? Eu falei, porque como você está diante do Senhor é até que a morte nos separe, é até que a morte nos separe. Ô, Diva e Marcelo, eu vou ler aqui um texto pequenininho de um documento do Papa Francisco, a vocação e a missão da família na igreja e no mundo contemporâneo. É o documento 26, né, da CNBB. Ele diz assim, e aí eu quero que vocês falem, por favor. Diz assim o documento, ó. A igreja olha com apreensão para o desinteresse de tantos jovens em relação ao matrimônio e sofre pela rapidez com que muitos fiéis decidem por fim ao compromisso conjugal para começar outro. O jovem batizado deve ser encorajado a não hesitar diante da riqueza que o sacramento do matrimônio confere aos seus projetos de amor fortalecido pelo apoio que recebe da graça de Cristo, buscar o matrimônio. Como vocês veem esse documento que ele vai falando, né? Que muitos jovens, a juventude hoje, não busca o matrimônio. Se ajunta, se une, vão morar junto, fala muita coisa. Aqui o Papa Francisco está falando para a gente nesse documento, né, que nós precisamos encorajar os jovens a buscar o matrimônio. E aqui ele vai dizendo exatamente isso. A igreja olha com apreensão para o desinteresse de tantos jovens com relação ao matrimônio. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Desses interesses dos jovens, vocês que convivem com jovens, vocês que estão ali mais nesta área da juventude, e vocês estão dando esse testemunho que vão buscar o sacramento do matrimônio. Queria que você falasse um pouquinho com relação a isso que o Papa coloca aqui no documento. E realmente, José Carlos, legal você ter trago, com certeza foi inspiração do Espírito Santo, porque o Senhor estava colocando no meu coração, e diferente desse temor que a passagem nos fala, entra o medo. O medo invade o coração desse jovem. Os jovens que não têm aquela segurança de dar esse passo para Deus, muitas vezes é por causa dos traumas que ele vem carregando da sua família. Não tem, às vezes, o exemplo do pai ou da mãe para que entre verdadeiramente nessa vontade do Senhor, que é a família, para os chamados, para os vocacionados à família. E somente com a força mesmo de Deus, a força do Espírito Santo, que é capaz. Então, o que eu digo aos jovens que tem no nosso redor, que a gente faz, é anunciar mesmo o Cristo ressuscitado, é anunciar o Espírito Santo que dá vida e coragem, para que eles possam encontrar na riqueza do matrimônio, na riqueza do namoro, da preparação, esse chamado, para que o medo saia e entre o temor que vem de Deus. É verdade. E a gente, desde que começamos a namorar, a gente entendeu qual era a nossa missão. Além da nossa vocação, que como a gente já comentou aqui, a Carmena reforçou,
que não é de uma hora para outra que a gente descobre, não é de uma hora para outra que um sacerdote vira sacerdote, ele torna-se, ele passa o período da preparação dele. Assim também para as famílias é necessário que haja uma preparação. E a partir do momento que a gente, mesmo sem entender muito bem, mesmo sem ter o conhecimento que a gente tem hoje, a gente percebeu que Deus tinha algo para nós. E a gente seguiu. Só que eu acho que o ponto principal não foi porque Marcelo e eu a gente ficou fechado em nós mesmos. A gente não fez isso. A gente, ao contrário, a gente quis que nós fôssemos somente canais para chegar em outras pessoas. Então, assim, a gente até brinca, né? Que agora a gente é mais cara de pau. Quando a gente era mais novo, a gente tinha um pouco mais de vergonha, né? Um pouco mais de inibição. Mas agora, quando a gente vê a potencialidade de um casal, a gente vai e perturba a vida deles até que eles possam, de fato, se abrir. Pelo menos para ouvir a voz de Deus. Porque, assim, o que a gente viveu foi muito também porque Deus tocou em outras pessoas para que essas outras pessoas pudessem ser canal. Então, assim, quando se fala sobre essa questão da igreja ter essa urgência de justificar todo esse medo que os jovens têm do sacramento, a gente assumiu essa missão também. A gente explica, a gente conversa, a gente se abre ao diálogo para que os jovens percam um pouco esse medo. Nosso medo, quando a gente decidiu casar, era: o que a gente vai comer? Como é que a gente vai pagar as contas? O que a gente vai vestir? Meu Deus, e agora? E aí o Senhor vem a cada dia mostrando a providência, a misericórdia, que a cada dia baixa essa dificuldade. No seu tempo as coisas vão se organizando. A gente não tem casa própria, a gente não tem bens materiais. A nossa casa inteira, onde a gente vai morar, foi construída, vamos dizer assim, Pela comunidade, pela né? comunidade. A gente não teve, a gente não comprou nada para nossa casa. A gente não tinha dinheiro até uns início desse ano, estavam os dois empregados de uma hora para outra. Mas o Senhor agiu com muita misericórdia. E é isso que a gente tenta encorajar esses jovens. E um outro ponto também, que puxando esse gancho do documento, e enfim, a partir daquilo que a gente viveu, eu sempre tive uma visão de casamento muito complicada, não por causa dos meus pais em si, mas pelo que eu via dentro de toda a família, sabe? Aqueles casais que eles se suportam. E não no sentido de dar suporte, mas de, assim, de estar ali porque não tem para o que fazer, não tem para onde ir. Eu não queria viver isso. Mas mesmo não querendo viver isso, né? Que eu acreditava que era a única forma, a única saída para um casamento era viver aquela realidade. Deus vai colocando as sementes ao longo do tempo que vão dar frutos mais na frente. A primeira conversa que eu tive com o Marcelo, quando eu desliguei o telefone, eu falei: olha, eu vou casar com esse garoto. Eu não tinha noção de casamento, nada disso, eu tinha 15 anos de idade. Eu vou casar com esse menino. E eu nunca quis casar. Então, assim, o que Deus estava fazendo na minha vida a partir daquela semente que foi frutificando. E aí, voltando um pouco, associando, né, essa passagem ao documento, olha a importância, gente, da gente dar o testemunho. Eu não tinha noção do que era ter contato com um homem que fosse de Deus. Os meus pais me iniciaram, e os meus irmãos também, na igreja. Só que meu pai trabalhava muito. Ele não tinha a vivência de igreja como a minha mãe tinha. Então, na minha cabeça, só quem ia para a igreja era mulher. E eu ficava assim, negativo. Aí imagina, eu vou arrumar um namorado, aí o namorado não gosta de igreja, aí o namorado não quer ir na missa. E nessa época eu não conheci grupo de oração, mas posteriormente, aí o namorado não vai no grupo de oração, não tem como. Não tinha como ter aquela compatibilidade. E aí, apesar de sermos diferentes, temos objetivos iguais, que é buscar o céu, buscar o Senhor a cada dia. Então, assim, se você que está assistindo aqui agora é um rapaz, é um jovem que está discernindo a sua vocação, está discernindo a vocação matrimonial, a primeira coisa, o único conselho, aliás, o primeiro conselho que eu gostaria de te dar, eu diva, né? Como casal, a gente pode dar outros, mas eu diva, seja um homem de Deus. Amém. Isso faz a diferença. Não a diferença para você arrumar um namorado ou uma esposa, faz a diferença na sua vida. Porque conforme você for o homem que Deus quer, Deus vai abrir os seus caminhos para aquilo que é plano dele. E com certeza o plano dele é melhor do que o seu, melhor do que o meu. É muito melhor do que o nosso. Aquele meu plano lá, de 7 anos atrás, de ser uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente e jamais se casar, Deus mudou.
e ele mudou para algo melhor. E, de fato, eu vejo como realmente foi algo melhor. Só para fechar aqui, antes da Carmela falar, o próprio documento, ele fala desse ponto para o jovem. Você, Diva, falou para o jovem, né? Mas ele fala também da nossa responsabilidade enquanto casais já, uma certa vivência, com uma certa maturidade. Nesse documento 26, né, da Família na Contemporaneidade, ele também fala para nós, casais com mais tempo. Ele diz assim: os jovens podem adquirir mais confiança em relação à opção matrimonial, graças àquelas famílias que, na comunidade cristã, lhe oferece o exemplo confiável de um testemunho duradouro no tempo. Então, nós temos responsabilidade também. Você que está nos vendo nessa live sobre família, temos responsabilidade de apoiar o jovem que, como Marcela Diva, decide, de fazer discernimento, de conversar, de orientar, né? Porque o casamento é uma vocação que Deus coloca no nosso coração, porque nós fomos chamados ao matrimônio. Quase todos nós fomos chamados ao matrimônio. Isso é uma vocação, é um chamamento de Deus para nós. Não é isso? Então, nós que temos mais tempo, já somos casados, precisamos, como disse, ser exemplo e motivação. Não é isso, Marcelo? Para os casais mais jovens. O que a gente está vendo? Que a pessoa, eu vou casar. Se não der certo, não deu. Mas é isso que nós estamos vendo, né? Banalizou-se demais aquilo que é sagrado, que é o matrimônio. E nós temos essa responsabilidade. Por isso, nós temos a responsabilidade de instruir, de apoiar, de estender a mão para os jovens. Então, essa participação sua, da Diva e do Marcelo, ela é super importante, porque nós estamos falando para famílias. Né? E Deus tem esse plano na família. Eu acho interessante, Diva, eu estou aqui, está marcado aqui, é rápido, né? O capítulo 15 de João, ele vai nos falar da videira. Da videira. Eu peguei o 15, só peguei o versículo 5, e ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então não há possibilidade de construir um matrimônio fora da graça de Deus, sem estar ligado a Deus. Porque ele mesmo vai falar, ó, sem mim não vai dar fruto. Entende, Diva? Então, o testemunho de você e do Marcelo em estar em Deus, se unir em Deus, ir ao altar, consagrar, colocar a união de vocês sobre a graça de Deus, é dar testemunho dessa vocação para que ela dê fruto, porque ela está ligada ao tronco, ela está ligada a Deus. Então, nenhuma família, nenhum casamento fora de Deus, ele não dá fruto. E é isso que o Senhor está nos falando, João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Então, você que dia 22 vai estar lá diante do altar, né, esse versículo ele é extremamente importante. Olha, eu estou unido ao tronco. Então, a partir de hoje, eu preciso dar frutos. É profundo esse versículo para nós, né? E quando vocês falam dessa questão, eu vejo muita gente, muitos jovens, né, querendo se casar ou pensando em casamento, mas pensam primeiro em todas as construções. Como que a gente vai viver? Você está falando da casa, né? Você está falando dos móveis, da festa, ou de tantas outras coisas, né? E o sacramento, ele fica lá por último, né? Ele não é o primeiro, ele não está em primeiro lugar, porque todas as outras coisas são construções na vida a dois. E isso é importante, o construir a casa junto, né? O construir uma família não vai ser a nossa família,
não é uma continuação da família do Zé Carlos, uma continuação minha, mas é uma nova família, né? É um pouco de mim, é um pouco dele, né? Os nossos valores, a gente traz os nossos valores, nós trouxemos, eu trouxe os meus valores da minha casa, Zé Carlos trouxe os valores da casa dele, e junto nós construímos outras, né? Colocamos como prioridade os nossos filhos alicerçados em Deus. Então, a gente faz a nossa construção pessoal, como lidar com o outro e a construção das coisas. Então, a gente percebe que nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos na construção. Essa casa, né, que nós construímos juntos, né? Zé Carlos colocou o tijolo, colocou lá o azulejo, eu lixei. Né? Oh, que bom. Literalmente. Ele colocou o tijolo na hora, ele chegava do trabalho, né? E eu vinha para cá limpar, eu já estava grávida do meu segundo filho, né? E tudo isso é uma história que a gente senta e a gente conta, né? De cada tijolo, de cada cômodo, de cada construção. Isso são valores que nos ligam cada vez mais ao outro e ao filho, percebendo também a nossa construção, né? Vamos fazer mais um cômodo, vamos fazer mais um quarto. Tudo isso é uma construção e uma construção depois. Primeiro foi o sacramento, né? Primeiro foi essa unidade. Primeiro foi chamar Jesus para fazer parte da nossa história, da nossa vida, da nossa caminhada, né? E depois as coisas a gente vai construindo com o nosso trabalho, né? Juntos, dando de nós mesmos, do nosso suor, né? Fazendo a nossa caminhada juntos. Eu acho isso muito importante, né? E a maneira que vocês realmente estão começando. Isso, e outra coisa que eu queria dizer também, a gente também tem exemplos, né? Os meus pais, meu pai é falecido há 2 anos, foram 60 anos de convivência. Né? São 60 anos de casado. 50 anos a gente estava comemorando as bodas de ouro dos meus pais. Né? Então, a gente precisa realmente, né, estar, como esse exemplo, vocês começando uma caminhada, a gente está aqui com 30 anos, já passamos pelas nossas comemorações de bodas de prata, né? Já estamos caminhando aí, quem sabe aí, né, se Deus quiser e nos permitir as bodas de ouro, para ser também levar para essa geração que é possível, sim, você conviver junto com o outro é diferente, né? É possível, sim, mas só é possível se a gente tiver ligado a essas raízes, a esses ramos, a esse caule, né? O ramo ao tronco, como o Zé Carlos está falando. Só é possível realmente assim. É se enchendo de Deus, a cada dia. E eu queria dizer da nossa riqueza que nós temos enquanto família, Marcelo e Diva, pela igreja que nós pertencemos, pela fé que nós professamos. Né, Diva? Sim. A nossa igreja é uma igreja de magistério. Então, o magistério está sempre nos falando. Isso é, o Espírito de Deus está sempre nos falando. Então, quando nós nos constituímos família dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé, a gente não está sozinho. A igreja está sempre nos falando. O Espírito Santo está sempre nos orientando pela palavra do magistério da nossa igreja. Entendeu? Então, isso sempre nos alimenta, porque a gente vai passando por problema, por dificuldade, por visão de fé aqui e ali, aí a resposta está sempre no magistério da igreja. O Senhor nos responde também através do magistério da igreja. E eu queria, Diva e Marcelo, falar para vocês, e eu gosto muito de falar do magistério da igreja, porque a igreja tem 2020 anos, eu só tenho 64, a igreja está muito mais experiente do que eu, né? Muito mais experiente do que você. Então, a gente precisa ouvir o que o Espírito diz à igreja. Isso é, ele vai vir, diz a igreja doméstica, né? O Amor e Letícia, vários documentos,
o Papa vai falar da igreja doméstica, né? E o Espírito sempre quer falar a igreja doméstica. E aí eu queria que vocês falassem, olha só, Diva e Marcelo, o que nos fala o novo catecismo da igreja, quando nos fala de família. Ele fala assim, ó, ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou de sua constituição fundamental. Seres membros são pessoas iguais em dignidade para o bem comum dos seus membros e da sociedade. A família implica em uma diversidade de responsabilidade, de direitos e de deveres. Para vocês que vão casar agora, olha a igreja falando, né? Especialmente aqui no finalzinho, número 2203 do Novo Catecismo, 2203, depois vocês leem. Aqui está escrito só no finalzinho, olha. Implica uma diversidade de responsabilidade, de direitos e de deveres. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre você estar preparado, né? Porque é uma responsabilidade de saber do direito, de saber do dever, cada um de nós, na nossa responsabilidade, enquanto família. Fala aí, Diva e Marcelo. A parte dos direitos, todo mundo gosta, todo mundo quer. A parte dos deveres, né, que implicam mais coisas. Às vezes, a dificuldade é enxergar isso antes de casar. E a gente gosta de conversar bastante com os nossos amigos que já casaram, ou então que estão para casar, e é primeiro servir ao outro e depois olhar o seu bem próprio. A gente teve uma oportunidade de fazer um curso de noivos que foi muito bom. Então, assim, acredito que se mais pessoas pudessem ter esse tempo de preparação, né, do noivado, com um bom curso de noivos, com um bom envolvimento com a igreja, acredito que o sacramento seria vivido melhor, né? Certeza. E aí, no primeiro, acho que foi no primeiro encontro. Primeiro encontro. Primeiro encontro. O rapaz lá, que era um encontro separado, só a gente, o rapaz estava dando um encontro, ele já chegou falando assim, Marcelo, você frequenta a missa? Ele já chegou assim. Eu, sim, todo domingo. Por que aquilo? Ele tem contato com os casais que não frequentam e tal. E ele já perguntando isso, já facilitou para ele para chegar aos pontos, né? O Marcelo, ele deu até um exemplo assim. Não é que o Marcelo vai deixar de encontrar os amigos dele, mas que quando a Diva precisar de qualquer coisa, ligar para o Marcelo, é ele largar todos aqueles amigos sem medo algum e deu até exemplo. Eu vou para ajudar a minha esposa porque ela precisa agora, porque ela vai ficar comigo até na velhice. Vocês não. Vocês ficarem velhos, vocês vão ficar aí entre vocês. Ela não, ela vai ficar comigo na velhice. Então, entra os deveres, né? É do primeiro o outro para depois a si. E o que você, Vanessa, está comentando aqui com a gente. E não ter isso como um peso, né? Até um detalhe pequenininho que antes, para mim, era uma coisa muito ruim e que agora faz todo sentido, é que a minha mãe, ela sempre teve o costume de colocar a comida no prato pra gente. E para mim, eu que sou filha, isso sempre foi normal, né? Criança, aí você vai crescendo, aí depois você vê que é um carinho, né? Minha mãe até hoje, ela quando tem oportunidade, ela faz isso de uma forma de carinho. Agora, trabalhando em casa, né? Volta e meia ela chega com um pratinho de um lanche, alguma coisa assim. E eu vejo que isso ela faz por carinho, ela já falou isso com a gente. E aí eu vi ela colocando a comida do meu pai, eu ficava revoltadíssima. Eu, como assim, meu Deus? Mãe, meu pai tem braço, meu pai tem mão, ele pode ir lá e fazer. E não porque meu pai fosse ruim, nem nada disso, não. Mas é porque eu achava que era um absurdo uma mulher... Como se fosse um abuso, né? Como se, tipo, ele estivesse exigindo, não, você tem que fazer isso. Meu pai nunca fez isso, nunca exigiu nada. E ela fazia porque ela gosta. E ao mesmo tempo que ela fazia isso, por exemplo, na hora do almoço, que ele vai em casa almoçar,
à noite, na janta, é ele quem faz o prato para ela. Só que eu não percebi essas coisas, né? E aí, depois que a gente começou a namorar, aí veio o noivado, e faz todo sentido, sabe? Que carinho, né? Que forma de mostrar para o outro que a gente ama, que a gente gosta. Fazer o prato de comida e dar na mão, e isso não é uma obrigação, mas é o fazer pelo carinho, né? Aquela coisa do, poxa, se a Diva gosta de tal comida, por que não fazer aquela tal comida? Se o Marcelo gosta de tal comida, por que não fazer? Por que não agradar a pessoa que a gente ama, né? E aí eu acho que essa coisa dos deveres, eu acho que precisa estar bem claro. Que não é fazer pela obrigação de fazer, somente pela obrigação de fazer, mas fazer porque você ama aquela pessoa e o principal, porque você ama a Deus naquela pessoa. E quando a gente tem esse entendimento, as coisas mudam de figura. Uhum. Exatamente, né? Na verdade, você deu um exemplo, né, que eu costumo fazer muito aqui em casa. Eu trabalhava a semana inteira, agora eu estou aposentada, né? E eu trabalhava a semana inteira, e quando chegava domingo, família toda reunida, eu fazia questão de dar o prato na mão de cada um, né, de colocar a comida, de ver o que você quer comer. É realmente um carinho, né? E os filhos sempre com esse questionamento, né? Meu pai não tem mão para colocar a comida, deixa ele lá. Eu falei assim, não, mas eu quero fazer esse carinho. Eu quero fazer esse carinho por toda a nossa distância e agora a gente está todo mundo junto, né? Uma coisa também que eu queria falar é que nós casamos, os jovens, né? Eu já fui jovem um dia e eu digo que a gente vive assim com muitas ilusões, né? Muitas ilusões, muitos sonhos e nada daquilo realmente é real, né? Uma vez eu já casada e uma amiga minha conversando, se preparando para casar, né? Falou, não vai dar certo, porque isso, porque o fulano, porque o Bertano. Eu falei assim, o fulano e o Bertano é da televisão. A televisão ninguém sua, você não vê louça na pia, você não vê o cabelo em pé, né? Você não vê ninguém reclamando do hálito do outro, você não vê nada disso, né? E, na realidade, aqui é diferente. A gente vai construindo um ao outro, né? Nós somos seres inacabados. Não é porque você chegou a concretizar realmente a minha vocação é o matrimônio que está tudo pronto. Não, aí é o que o Marcelo falou, né? Aí começa uma construção junto, né? Você construindo, né? São seres construindo um ao outro. Aí que a gente fala que o casamento nos leva à santidade. Nos leva, sim, né? É um caminho para a santidade, porque a gente vai trabalhando com o outro, a gente vai até mesmo, né? As nossas vontades, colocando as nossas vontades em segundo plano, né? E colocando a do outro em primeiro plano. Então, é um caminho de santidade. É você caminhar realmente construindo o outro, vendo Jesus no outro, como a Diva falou, né? Trabalhando toda essa experiência de ver Jesus no outro. O Marcelo, Diva, também que é importante, né? Quando a gente percebe que esse chamado à vocação para todos nós, né, é uma colaboração com o próprio Criador, com o próprio Deus. Por isso, a gente não pode deixar ou construir essa vocação, esse chamado a ser família, sem estar na presença de Deus. Por isso que a gente está, o Plínio está aí, mas a gente queria ler aqui rapidinho a passagem, né, de Samuel, que mais uma vez vai nos levar, porque tem tanta coisa para falar sobre família, porque a família, realmente, como diz o Novo Catecismo, né, é a menina dos olhos de Deus, né, a família. E a família é o nosso porto seguro, é a nossa igreja doméstica, né? A família é a célula que o mundo não pode viver sem.
porque o mundo não resiste viver sem essa célula chamada família. Então, vamos fazer uma leitura aqui rápida do livro de Samuel, segundo livro lá de Samuel, lá no capítulo 7 do segundo livro de Samuel, no versículo 28 e 29. Eu vou pedir aqui a Carmena para ler, e a gente vai, assim, fazer uma reflexão bem rápida, porque o Plínio já está aparecendo ali com a sua nova barba, tal, daqui a pouco ele vai entrar aí, tá bom? Vamos lá. Agora, o Senhor Javé, vós sois Deus, e vossas palavras são a mesma verdade, pois que prometeste ao vosso servo esta graça. Abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós. Porque sois vós, Senhor Javé, que falastes, e graças à vossa bênção, a casa de vosso servo será abençoada para sempre. Que palavra rica para a gente, né? Prova que a gente precisa construir a nossa família. Prova que a gente precisa ouvir o clamor, esse chamado de Deus, a vocação, Senhor, né? Nesse chamamento à vocação, que existe uma verdade de Deus. Olha, eu vou abençoar a tua casa, eu vou estar na tua casa, eu vou sustentar o teu matrimônio, mas eu tenho que estar ligado ao tronco. Eu não posso construir a minha família a critérios que o mundo me apresenta. Há um critério de Deus, porque a família era o sonho de Deus, é o querer de Deus. Deus sonhou família para Adão e Eva. Ele sonhou a família para eles. Então, ele continua sonhando família para nós. Então, nós precisamos pegar essa vocação e colocar debaixo da graça de Deus. Senão, a gente não resiste. É por isso, Marcelo, que a gente fica ouvindo aí, família furada, família... Instituição falida, está no final, está acabando. Não está acabando, não. A sociedade não vive sem ela. Ela é a célula máxima de uma sociedade. É por isso que a palavra de Samuel vai falando para a gente, né? E eu gostei muito desse versículo 29, né? A graça, a vossa bênção, a casa do vosso servo será abençoada para sempre. Deus não abandona as famílias que estão diante da sua graça. Então, se você que vai construir agora a sua família, vai consolidar essa vocação do chamado ao matrimônio, precisa colocar sempre na alegria, na dor, na dificuldade, na situação financeira, lá na tristeza, debaixo da graça de Deus. Porque a gente sabe que fora do galho, fora do tronco, nenhum galho dá fruto. Então a gente tem essa graça. Não é isso, Plínio? É verdade. Louvado seja Deus. Essa partilha é maravilhosa. Se deixar, a gente vai aqui até amanhã. Vai. Eu estou com um documento aqui que eu queria falar tanto, na mão de Letícia, tá? Deus. Louvado seja Deus. E os irmãos aqui nos comentários têm colocado cada coisa linda, né? Têm confirmado aquilo que vocês estão falando sobre a convivência familiar, a convivência do casal, né? Tem testemunhos aqui de um casal de 58 anos de casado. Olha que coisa linda. Né? Que ele até hoje arruma a mesa do café para a esposa, né? Ela tem 80 anos. Estava lá debaixo da graça de Deus, chegou a 52. Louvado seja Deus por isso. E eu estou aqui agora, irmãos, para abrir esse nosso momento para perguntas. Se você tem alguma pergunta para fazer para esses irmãos, para a gente partilhar, daqui a pouco rezar. Enquanto as perguntas não chegam, eu já quero deixar uma pergunta que talvez pode vir a aparecer, uma pergunta emblemática. Olha, vocês estão falando aí sobre família, muito bonito, mas isso é para vocês que caminham na igreja. Vocês não conhecem o pessoal da minha casa, que não caminha. E aí, como que a gente faz quando tem alguém, o marido, a mulher, os filhos que não caminham e não tem essa afinidade como vocês puderam partilhar? Dá a dica agora para os irmãos aí, por favor. Os filhos que não caminham na igreja. É porque estava muito baixinho. Estava muito baixinho para a gente aqui. Para ouvir. Os filhos que não caminham na igreja, é isso?
É isso, Plínio? Você chegou muito baixinho. Isso, quando são os filhos. Ah, desculpa. Quando são os filhos, ou o marido, a esposa, como que a gente procede, né? Porque vocês deram um testemunho tão bonito dessa convivência, né? E como a família, os dois exemplos, né, de famílias ali alicerçadas que fizeram uma experiência com Jesus, mas quando a gente tem gente em casa que não viveu isso ainda, como que a gente procede? Parece que as coisas são mais difíceis. E quero deixar aberto aqui para as outras perguntas dos irmãos nos comentários. Sim, né? É uma pergunta que até mesmo os casais que caminham sozinhos, né? Ou geralmente é a mulher que caminha sozinha, assim, a Diva até colocou logo no início, né, essa situação, né, da mulher que caminha sozinha para a igreja, né, essas coisas todas. E é um questionamento também dessas pessoas, né? E quando a gente se casa e somos constituídos uma só carne. Uma só carne. Né? Então, na verdade, quando a mulher, né, como nas nossas realidades aqui, vou falar na realidade do nosso grupo de oração, quando a mulher caminha, ela é uma só carne com o seu marido, e ela recebe essa graça também como uma só carne, junto com o seu marido. Né? E a perseverança, né? Não desistir, porque você está levando um pedaço do outro também junto com você. Você está levando esse pedaço do outro junto com você. Então, o caminhar, eu digo para não desistir, porque você pensa que você está caminhando sozinha, como o marido ou como a esposa, mas, na verdade, não. Você está caminhando também levando um pedaço dele, porque você volta para casa transbordando daquilo que você recebeu, né? Que você recebeu ali. E a questão dos filhos, né? Eu e Zé Carlos, aqui, a gente criou, nossos filhos nasceram dentro da igreja, né? E por isso pode ser, assim, uma facilidade realmente deles caminharem ou não. Eu não tenho os 3 filhos caminhando com tanto desejo que eu gostaria. Mas nós lançamos a semente no coração dos 3. A opção de ser igreja, ser renovação carismática, é minha e do Zé Carlos. Os nossos filhos, né, nós demos exemplo, levamos, apresentamos, batizamos, encaminhamos, levamos. Nossos filhos nunca foram um empecilho para nós. A gente ia para retiro de 5 dias, ou na Canção Nova, ou aonde permitisse que a gente levava criança. A gente já acampou com a família inteira, com filho com 2 anos, com filho no colo. Aventuras! Né? A gente já levou para todos os lugares que nós fomos, nós nunca deixamos os nossos filhos em casa. Então, eles foram experimentando também. Não ficavam muitas vezes, no mesmo ambiente que nós, né? Mas ficavam junto com outras crianças, né? Agora, quando a gente não tem essa oportunidade de levar os filhos, que a gente leve a igreja para dentro da nossa casa, a igreja doméstica, viva a igreja doméstica dentro de casa, para que eles também experimentem a graça de ser igreja. A gente percebe também que o Senhor sempre nos permite muitas situações para o nosso próprio crescimento, não é? Temos que entender que os nossos filhos, eles são nossos, mas eles são outras pessoas. Deus não repete pessoa. Os nossos filhos, ele tem a alma dele própria, ele tem o ser dele próprio. Sempre eu e Carmena, a gente fica conversando, o fulano está assim, o nosso filho tal está assim, aí a Carmena sempre está falando dessa questão, daquilo que foi semeado neles. Não tem a palavra do semeador que sai a semear, um caiu, produziu isso, outro não caiu, produziu aquilo. Assim é os filhos, assim são o marido. Mas existe aí um desafio para nós, existe uma provocação para nós enquanto família. Nós, enquanto família, somos chamados ao quê? Alimentar a nossa família, o nosso casamento na Eucaristia.
alimentar o nosso casamento na palavra, alimentar a nossa união na oração. E nisso tudo, entra os nossos filhos, entra os nossos maridos, entra nossas esposas, que ainda não deixaram o seu coração ser tocado. Vai ser desafio. Quantos testemunhos nós temos de maridos que eram alcoólatras, que eram isso, mas que a mulher perseverou, orou, fez tantas vezes, tantos anos orando. Chegou um dia que o marido dela desistiu disso e hoje caminha com ela. Quantos casos ao contrário? Quantos filhos que estavam longe de Deus e voltaram? Porque a palavra nos vai dizer sobre a importância do testemunho. E o testemunho conjugal, familiar, ele é fundamental. Ele é fundamental. Como eu posso falar para o meu filho de corrupção se eu for um pai que ele vê que é corrupto? Como é que eu vou falar para ele? Então, há desafios, e esse é um desafio para nossas famílias hoje. A sociedade, o mundo está empurrando um montão de coisa. Ele empurra um montão de lixo para cima da gente. A gente tem que saber separar. Não é isso, Marcelo e Diva? É verdade. O principal é ser testemunho. Eu até vi aqui uma pergunta que se encaixa nessa, né? A gente está falando sobre quando a família não caminha, né? Quando só tem um caminhando e o restante da família não caminha, que às vezes a própria casa acaba virando um palco de uma batalha, porque a família cobra muito daquele que está caminhando, né? E aí o primeiro passo é o testemunho, em termos práticos, né? Uhum. Aliás, o primeiro passo de verdade é a oração. É uma oração perseverante. O segundo, o testemunho. E o terceiro é a confiança em Deus. Porque essa hora vai chegar. E o que importa não é ver o fruto da graça naquele momento, mas semear aquela semente necessária para aquele tempo. Pode ser que você, na sua casa, na sua família, não veja os frutos dessas conversões, mas outros verão, outros participarão disso. E é isso que tem que alimentar o desejo de perseverar, né? E assim, até emendando na outra pergunta, já para gente... Não, porque faz sentido, entendeu? Ah, tá. Você, mas grupo de oração em família. No meu grupo de oração, a moça falou, eu não vejo muitos casais, isso é uma realidade, isso não é? E aí a gente entra justamente nessa questão, ó, família e grupo de oração. No grupo que participo, quase não tem casais participando. Isso é uma regra ou uma exceção? Encaixa diretamente com essa outra pergunta. É uma regra? É uma exceção? No meu grupo de oração, a maior parte que vai não são casais, mas os que vão, eles dão testemunho. E isso é incrível como faz com que outras pessoas possam participar. E aí, voltando para esses termos práticos. Primeiro ponto, é uma oração incansável. É uma oração daquele que de fato confia no Senhor. Segundo, é o testemunho. E é testemunhar não só dentro da igreja. Essa, às vezes, é a dificuldade que a gente tem. O louvor, a oração, estar na presença de Deus não é só no dia que tem grupo. Não é só no dia que a gente vai à igreja. É na hora que seu marido está lá te enchendo o saco porque você está fora. É na hora que seu filho reclama porque, mãe, mas a senhora não me dá atenção, fica só indo para a igreja. É na hora que o filho fala também, mas outro sábado, outro domingo a senhora está fora? Ou então outro sábado, pai, outro domingo? Ou então o casal vai, mas os filhos não vão? Aí fica, não acredito, eu não quero ir nesse encontro. Eu quero no domingo fazer qualquer outra coisa, menos estar nesse lugar chato. É nessa hora que a gente precisa, principalmente, ser rosto de Deus, ser rosto da misericórdia, rosto de Cristo para os nossos irmãos. E tendo a consciência de que a gente não vai mudar ninguém. Quem convence, isso aí não sou eu nem Marcelo que está falando, nem Zé Carlos, nem Carmena. É o Espírito Santo que convence. O nosso papel é apresentar. Apresentamos o Espírito Santo. A partir do momento que apresentamos e mostramos como é o relacionamento com o Espírito Santo, o relacionamento pessoal, a gente passa a dar esse testemunho de uma forma mais viva. É uma verdade. Nós, enquanto família, né, teremos e temos sempre os nossos desafios. E um deles é esse. Mas a gente não está só nessa caminhada. Né? Exatamente. Deus está sempre conosco. Que maravilha ouvir
tudo isso que vocês partilharam agora, né, dessas perguntas, e de fato entender isso, né, que a gente precisa sempre fazer tudo de uma forma muito equilibrada, né, porque o Espírito Santo é um Deus de equilíbrio, né, que nos dá essa graça, essa virtude da temperança, para nós sabermos dar também o tempo certo de atenção para a nossa família, para não haver esse questionamento, e também o nosso tempo certo para estar com o Senhor, estar na missão, para que nenhuma coisa nem outra se torne uma fuga, né? Mas seja tudo muito equilibrado. E o Espírito Santo, que é o grande maestro, né? O nosso mestre interior, ele vai nos direcionar, ele vai nos conduzir para fazer bem essa missão. Então, eu quero pedir para os irmãos, né? Pode falar. Filho, só uma coisinha. A colheita tem o tempo certo. E ele é que é o Senhor do tempo. Mas a colheita tem o tempo certo. O meu campo da Carmena é um, e o que nós semeamos terá o tempo certo. Da sua família, que está nos ouvindo agora, que semeou, terá o tempo certo da colheita. Mas só que quem marca esse tempo é o Senhor. Amém. E a colheita não se perde, né? O Senhor não deixa a colheita se perder. Então, quero pedir nesse momento para a gente finalizar rezando, clamando pelas nossas famílias. Você pode deixar nos comentários o seu pedido de oração pela sua família. Vamos elevar a Deus agora um grande clamor pelas nossas famílias. Deus salve as nossas famílias. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer e te adorar, Senhor, pelas nossas famílias, por aqueles que participaram conosco, para que o Senhor possa realizar uma obra nova na vida de cada um. Engrandecemos, Jesus, o teu nome e queremos nessa hora nos submeter, nos colocar debaixo da tua vontade, debaixo do teu senhorio, Jesus. Que através do Espírito Santo, o maestro, como o Plínio colocou, que ele possa reger a orquestra dessas famílias. Nós te pedimos, Senhor, o Espírito Santo, ele possa ser o nosso guia, muitas vezes na escuridão, ser a luz para nós. Clamamos, Espírito Santo, a tua presença para nos batizar nessa hora. Que tu possas batizar as nossas famílias, nossas casas. Que a tua graça, Senhor, possa ser manifestada no nosso meio, Espírito Santo. Nós te desejamos, nós te acolhemos, Espírito Santo, no seio da nossa família, da nossa igreja doméstica. Que as tuas maravilhas, Senhor, possam ser perceptíveis aos nossos olhos. Abrir os nossos olhos para a fé, dom do teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, renovar cada família. Renovar, o Espírito Santo, aqueles que estão brigados, Espírito Santo. Tudo aquilo que pode ser briga em nossas casas, o Espírito Santo possa trazer ordem. Nós te pedimos, Espírito Santo, a ordem, a tua ordem, o teu agir no nosso meio. Que onde haja desordem, no nome de Jesus, cesse agora, através do teu poder, Espírito Santo. Venha ao nosso encontro, venha ao nosso socorro, venha ao socorro, Espírito Santo, das nossas fraquezas, vem nos fazer fortes na fé, fortes, Espírito Santo, no teu agir, no teu querer. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Famílias que se sentem à beira de cair, à beira de ser destruída, nós proclamamos a vitória de Cristo, a vitória da cruz de Cristo sobre essa casa, sobre esta família. Nós te pedimos, Jesus. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo. Venha ao nosso encontro nesse momento rico de oração. Vem, Espírito Santo. Reconstrói, Senhor Jesus. Reconstrói todas as famílias. Famílias que se sentem em ruína. Nós te pedimos, Espírito Santo, a reconstrução. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te desejamos, nós te acolhemos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Que teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite, Senhor, ele visite, Senhor, cada lar, Senhor.
Ele visite cada família, Senhor, que agora, nesse momento, Senhor, nos assiste, Senhor. Que tu possa, Senhor, arder o coração, Senhor, de filhos, de esposa e de esposo, Senhor. Que tu possa, Senhor, restaurar, Senhor, e edificar, Senhor, cada família, cada igreja doméstica, Senhor, que tem sido atacada, Senhor, de todos os lados, mas que tu é o Senhor desta casa, que tua bênção está sobre ela, que tua bênção alcance os matrimônios, Senhor, que estão agora sendo esvaziados, maridos, Senhor, desejoso de abandonar o seu lar, toca no seu coração, Senhor, toca no coração das esposas, Senhor, derrama o seu espírito de fidelidade, Senhor, de unidade, Senhor, sobre as famílias que estão agora, Senhor, nos assistindo, Senhor, restaura a tua igreja doméstica, Senhor, derrama, Senhor Jesus, da tua água viva, Senhor, a lavar as famílias, Senhor, a lavar sentimentos que não são teus, Senhor, a lavar, Senhor Jesus, de todas as situações, Senhor, que entrou nas casas, Senhor, e agora sejam retiradas pela tua presença, Senhor, que visita agora cada lar, cada família, Senhor, levando, Senhor, em libertação, levando, Senhor Jesus, a construir, Senhor, lares novos na tua presença, Senhor, pelo derramamento, Senhor, do amor do teu Espírito, Senhor, que a unidade santa da tua Trindade, Senhor, invada os lares, Senhor, todos os lares, o amor do Pai Criador, Senhor, o amor do Filho Salvador, Senhor, e o amor do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, Senhor, que o Espírito Santo possa, Senhor, vir às famílias, Senhor, vem agora ser o advogado, Senhor, das dores, do sofrimento, das dificuldades, do distanciamento da tua presença. Vem, Espírito Santo, dá um novo toque, dá um novo ardor a estas famílias, Senhor. Por isso, Senhor, clamo a Ti, derrama o Teu amor trinitário, modelo de unidade, Senhor, para todas as famílias, Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela vida do Marcelo. Obrigado pela vida da Diva, Senhor. Já vai tomando, Senhor, esse espaço, essa vocação, Senhor, de ser família na Tua presença, Senhor. Vai tomando, Senhor, todo o preparativo do casamento. Toma a cerimônia, Senhor. Toma a família do Marcelo, a família da Diva, Senhor. Já vai preparando os corações, Senhor. Vai montando lá um exército de anjos, Senhor, para que naquele momento seja um momento, Senhor, de céu, Senhor, naquela igreja, Senhor. Seja um momento de céu, Senhor, no coração de cada uma das famílias, Senhor, e na vida do Marcelo, Senhor, e na vida da Diva, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. E eu quero profetizar, Senhor, em teu nome, sobre as casas daqueles que nos assistem, daqueles que nos assistirão. Que assim como o Brasil teve o seu primeiro nome como terra de Santa Cruz, que as famílias tuas, Senhor, sejam conhecidas como as famílias da Santa Cruz. Que a unidade possa habitar em cada casa. Que a cruz de Cristo seja o centro de cada família, o alicerce de cada um. Eu quero profetizar nesta hora. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Muito obrigada. Amém, aleluia. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o Teu Espírito. Amém. Amém. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Jesus, Maria e José. A A nossa nossa família vossa é. Onde tem família, Agora, Tem alegria. alegria. Agora é para o pessoal botar nos comentários. A gente falou aqui, agora é para botar nos comentários. Bota aí, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Onde tem família tem alegria. Vamos encher os nossos comentários com essa frase tão linda, tão maravilhosa, essa oração, né? Quero agradecer a Diva, ao Marcelo, a Carmena, ao Zé,
por esse momento tão fecundo da parte de Deus, esse momento de oração, de escutarmos o Senhor, mas também essa partilha, uma partilha que de fato é uma partilha familiar. Todo mundo se sentiu em casa, se sentiu em família, né? E toda vez que a gente está em família, é sempre bom, é sempre uma oportunidade de nós revermos a nossa vida, de nós reaprendermos a amar, a escutar. É sempre um momento de ter uma nova chance. Então, louvado seja Deus por isso, né? A gente também reza pela Diva e pelo Marcelo, que estão aqui às vésperas do casamento deles. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo os conduza, os dê força, ainda mais força, né, para entrar nesse novo de Deus que se aproxima na vida de vocês. Para mim é uma alegria, né, estar aqui toda semana. Esse mês está sendo quase um encontro vocacional. Para todas as vocações, eu fiquei só bebendo em casa, né? Semana passada a gente estava com seminaristas, essa semana com as famílias. Semana que vem nós estaremos com os consagrados. O Papa Francisco, eu acho que o Papa Francisco, Zé, ele ouviu isso do Ministério para as Famílias e ele copiou. Ele falou assim: onde tem consagrado tem alegria. Eu acho que ele copiou do Ministério para as Famílias. É que o espírito é o mesmo. Com certeza. Semana que vem nós estaremos aqui com consagrados. Nós vamos falar sobre a vocação religiosa. As irmãs salvistas daqui da Diocese de Campos, Vicariato Noroeste, vão estar aqui conosco. E você não pode perder, conhecer ainda mais sobre a vocação religiosa, principalmente essa marcada pela graça do batismo no Espírito Santo. Então você é o nosso convidado a estar aqui semana que vem conosco. E para terminar, a gente tem a nossa tradição, o Zé e Carmena já conhecem, a Diva e o Marcelo vão conhecer hoje, que é fazer o nosso coraçãozinho para a gente terminar, mas aí tem que ser romântico. Dessa vez tem que ser um coração só, e os casais num coração só, meio a meio, assim, ó. Sim? Ah, como bonitinha. Gostei. Faz o print aí, povo de casa, manda lá no grupo do seu grupo de oração, porque nós somos RCCRJ, um só coração. Deus abençoe você, uma excelente semana, e na semana que vem nós estamos aí. Faz o print, povo de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. A paz de Jesus. Tchau, Marcelo. Tchau, Diva. Tchau, Clínio.